A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 28 de novembro. Plano Nacional de Educação deve, enfim, ser votado em 2 de dezembro. Quarto Seminário EBTT é aberto em Fortaleza com debate sobre isonomia e diversidade. Precatórios. Nona Vara do Trabalho de Natal expede primeiras RPVs. Não caia em golpes. O Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Congresso autoriza a filiação de professores temporários ao SINT-RN. O FRN apresenta plano de internacionalização 2025-2031. Dia Nacional de Não Violência lembra a urgência de proteger e ouvir as mulheres. Gessé Souza volta ao FRN e discute crise da esquerda no lançamento de seu novo livro. Adurni Sindicato recebe o grupo Doce Poesia no projeto Um Livro, um Autor. O último luau de 2025 acontece no próximo dia 6 de dezembro, em Pirangi. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados segue adiando desde 18 de novembro a votação do projeto de lei 2614-2024, que instituiu o novo Plano Nacional de Educação. O substitutivo apresentado pelo relator deputado Moses Rodrigues não avançou porque a última sessão foi travada pela apresentação de 16 destaques para votação em separado, o que interrompeu a deliberação e obrigou o colegiado a retomar negociações. Entre esses destaques, 2 apresentados pela oposição ao governo Lula preocupam entidades da área: a inclusão do ensino domiciliar e a criação de vouchers da educação básica. As propostas são vistas como portas abertas para ampliar a privatização e alterar o conceito de direito à educação no país. Por outro lado, o relator demonstrou disposição para incluir pontos considerados essenciais, como a destinação de 10% do PIB para a educação, com meta intermediária de 7,5% até o 7º ano do PNE, a expansão da educação de jovens e adultos, o acesso de comunidades refugiadas aos sistemas de ensino, a implantação do custo-aluno-qualidade e avanços na gestão democrática. Também devem ser incorporadas regras que condicionem o uso de recursos do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar à valorização dos profissionais da educação. Depois de aprovado, o PNE exigirá forte acompanhamento social para enfrentar pressões privatizantes, a lógica meritocrática nos sistemas de ensino e disputas sobre modelo de governança e monitoramento. O texto final, previsto para ser votado na próxima terça-feira, dia 2, ainda não foi divulgado. Saiba mais em www.adurni.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. Desde ontem, dia 27, e até sábado, dia 29, o Proifes Federação está realizando em Fortaleza o 4º Seminário EBTT, que neste ano discute o tema Isonomia e Diversidade de uma Carreira em Construção. O encontro reúne sindicatos federados de todo o país para debater questões centrais da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. A abertura aconteceu ontem, quinta-feira, na sede da Adifce Sindicato, com a mesa Educação Básica e a Formação das Juventudes, que contou com representantes nacionais do Proifes e lideranças da categoria, entre elas o Adurni Sindicato. Até amanhã, a programação inclui debates, rodas de conversa e a construção coletiva de encaminhamentos que devem fortalecer a carreira EBTT em suas diversas realidades, nos institutos federais, colégios de aplicação, escolas vinculadas às universidades e outras instituições de educação básica.
A diretora do Adurni Sindicato, professora Gilca Pimentel, está participando do evento e comenta a abertura das atividades. O 4º seminário do EBTT aconteceu com uma brilhante palestra do professor Dourado, que é uma referência no debate do Plano Nacional da Educação. Ele construiu o PNE desde o seu início, e construiu com a sua presença, com a sua participação no Fórum Nacional da Educação. Tem livros publicados, de modo que tivemos uma excelente aula hoje à noite com o professor Dourado, que é da Universidade de Goiás. Queremos registrar a importância desse 4º seminário como um momento, como um espaço interno de reunir todo o conjunto de sindicatos federados do EBTT nesse seminário. A gente está reunindo professores de escolas de aplicação, professores de escolas vinculadas, diretores, gestores como o professor Zilmar, do CONDETUF, unidades de educação infantil, institutos federais. Então a gente reúne hoje todos os segmentos que fazem parte da carreira da EBTT no momento de reflexão e encaminhamentos de uma pauta para ser implementada em 2026. Direitos do professor e da professora. A 9ª Vara do Trabalho de Natal expediu as primeiras RPVs do Acordo da Ação dos Precatórios, que beneficia 1.453 docentes da UFRN. Os pagamentos devem ocorrer em até 60 dias, prazo que pode ser afetado pelo recesso judiciário. A vara prevê concluir a expedição de todas as RPVs e precatórios até 31 de janeiro de 2026. As primeiras RPVs referentes ao Acordo da Ação dos Precatórios, que beneficia 1.453 docentes da UFRN, foram expedidas pela 9ª Vara de Trabalho de Natal. O pagamento será efetuado no prazo de 60 dias, podendo ser postergado em razão do recesso do Judiciário e suspensão dos prazos. Ainda de acordo com o órgão, o objetivo é de que todas as RPVs e precatórios sejam expedidos até 31 de janeiro de 2026. RPVs correspondem à requisição de pequeno valor e, normalmente, os pagamentos destas acontecem mais rápido em comparação ao pagamento de precatórios, porque a quantia não pode passar de 60 salários mínimos, no caso dos processos contra a União, não dependendo de inclusão em orçamento para fins de pagamentos no exercício financeiro seguinte, tornando-se assim um procedimento bem mais célere. O Acordo da Ação dos Precatórios foi feito no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Natal, em um dos processos mais antigos em tramitação na Justiça do Trabalho no estado do Rio Grande do Norte. A ação, ajuizada há 34 anos, pedia a correção salarial decorrente dos planos Bresser e Verão. Para o presidente do Adurni Sindicato, Oswaldo Negrão, a expedição das RPVs concretiza a vitória de uma luta travada há anos. Temos a grata satisfação de receber a notícia que a Vara do Trabalho expediu os RPVs. É uma satisfação, uma conquista histórica para esse coletivo de professores que fazem parte do Adurni Sindicato e também para a própria instituição. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurni Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurni Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Educação em pauta. Uma vitória da base. Congresso do SINT-RN abre as portas para professores temporários.
A decisão, celebrada como um avanço histórico, reconhece a importância e a contribuição dos educadores temporários para a rede estadual de ensino. A professora Fátima Cardoso, coordenadora-geral da entidade, comenta. Nós incluímos os professores que são contratados temporários para poder se filiar ao nosso sindicato e poder participar da vida ativa deste sindicato, ao tempo em que a diretoria poder também representá-los nas suas reivindicações. Nós ainda não registramos o estatuto, portanto, ainda não podemos fazer a filiação. Então, logo a gente faça o registro do estatuto, nós estaremos fazendo a divulgação. Depois do intervalo, o FRN apresenta Plano de Internacionalização 2025-2031. Dia Internacional de Não Violência lembra urgência de proteger e ouvir as mulheres. Gessé Souza volta ao FRN e discute crise da esquerda no lançamento de seu novo livro. E ainda, a Adurni Sindicato recebe o grupo Doce Poesia no projeto Um Livro, um Autor. O último luau de 2025 acontece no próximo dia 6 de dezembro em Pirangi. Não saia daí, a gente volta com esses destaques em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte definiu sua política de cooperação internacional para o período de 2025 a 2031. Elaborado pela Secretaria de Relações Internacionais, o novo plano estabelece como a instituição pretende integrar ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão a redes globais de produção de conhecimento. Baseado no Plano de Desenvolvimento Institucional, o documento transforma a internacionalização em um eixo estratégico da UFRN. Entre as metas estão ampliar parcerias acadêmicas e científicas com instituições do eixo Norte-Sul e Sul-Sul, fortalecer redes horizontais e incentivar intercâmbios linguísticos, artísticos e culturais. A ideia é consolidar uma cultura institucional voltada para a circulação de saberes e para o diálogo entre diferentes regiões e epistemologias. Com mais de 6 décadas de história, a UFRN apresenta o plano como parte da continuidade de sua trajetória, definindo os caminhos para ampliar sua presença internacional nos próximos anos. Jornal da Educação. Extra Classe. O Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro, reforça a urgência de enfrentar as muitas formas de violência que atravessam a vida das mulheres, especialmente em um país onde o machismo estrutural ainda impõe limites, distorce relações e alimenta estatísticas preocupantes, como destaca a vice-presidenta do Adurni Sindicato, professora Isaura Brandão. Quero lembrar que no dia 25 de novembro foi adotado oficialmente pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. E essa data ela existe para nos convocar, enquanto sociedade mesmo, e olhar com mais seriedade para todas as formas de violência de gênero.
e também para as responsabilidades que a gente tem no enfrentamento dessas violências. Então, quando a gente fala em violência contra as mulheres, a gente não está tratando de um problema distante ou restrito a alguma realidade específica ou a algum local específico. Na verdade, a violência contra as mulheres, ela se apresenta de muitas maneiras, né? Seja de forma física, psicológica, moral, política, sexual. E ela continua sendo uma das violações de direitos humanos mais persistentes no mundo na atualidade, né? Então, lembrar dessa data, ela é também uma forma de afirmar que essa luta não pode ser reduzida a uma campanha pontual ou a uma data, até porque as pessoas não escolhem um dia para violentar as mulheres, né? Então, essa data ela exige, né, políticas públicas fortes, que existem canais de denúncias acessíveis, acolhimento classificado, enfim, existe na verdade uma mudança cultural que garanta de verdade dignidade e autonomia às mulheres. Então a gente precisa pensar de uma forma mais global nesse fato, nessa realidade que é a violência que nós mulheres sofremos. E como sindicato, né, o Adurne Sindicato, nós temos esse compromisso também, né, que é defender a vida, as condições de trabalho e os direitos das mulheres. Porque defender essas pautas é também defender uma universidade e uma sociedade mais democrática, mais segura e também mais justa. Então, nesse 25 de novembro, a gente reforça, enquanto Adurne Sindicato, eu especialmente enquanto mulher, mãe, professora, militante, né? A gente reforça que não há democracia plena enquanto a violência de gênero continua existindo. Então, que essa data nos lembre da realidade que cada um de nós tem nessa luta, que é uma luta perene. Agenda da Educação. No dia 3 de dezembro, a UFRN recebe novamente o sociólogo e escritor Gessé Souza, um dos nomes mais influentes do pensamento social brasileiro. Ele participa da 14ª edição do projeto Na Trilha da Democracia, promovido pelo Adurne Sindicato. Vamos saber mais na reportagem de Rebeca Oliveira. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte recebe no próximo dia 3 de dezembro mais uma edição do projeto Na Trilha da Democracia, promovido pelo Adurne Sindicato e que chega ao seu 14º encontro, trazendo o sociólogo e escritor Gessé Souza. Ele volta a Natal para lançar o seu novo livro, Por que a Esquerda Morreu?, obra em que pretende interpretar a crise contemporânea das forças progressistas no Brasil e no mundo. O evento é gratuito e aberto ao público e acontece às 19 horas no auditório Otto de Brito Guerra, na reitoria da UFRN. A atividade é uma realização do Adurne Sindicato em parceria com a editora Civilização Brasileira e a Livraria Cooperativa Cultural. Nesta nova obra, Gessé Souza sustenta que o enfraquecimento da esquerda não é resultado de desgaste doutrinário, mas consequência de transformações profundas que remodelaram o pacto social nas últimas décadas. Em entrevista ao Jornal da Educação, o autor explicou o que motivou a escrever o livro neste momento político. Segundo Gessé, apesar de acreditar na força eleitoral do presidente Lula em 2026, o cenário fora dessa figura é preocupante. O contexto, exceto a figura de Lula, é desolador na esquerda. Eu fiz várias pesquisas empíricas com os mais pobres, né? E a narrativa do partido não chega nessas pessoas. Então isso eu acho muito preocupante. E aí me veio a ideia de que não há, no fundo, uma narrativa do partido. Existem iniciativas que o presidente Lula faz, etc., e por conta disso é reconhecido por uma parte significativa, ainda bem, né, dos povos e das camadas populares, mas existe um discurso que está aí renitente, que só tende a avançar, porque tudo colabora para que ele avance, e que ele não está sendo percebido. E a extrema-direita ela tem uma narrativa para explicar para as pessoas.
No livro, Gessé argumenta que a esquerda tem falhado em construir um discurso capaz de disputar o imaginário popular. Gessé também discute transformações globais que ajudam a explicar o colapso da esquerda contemporânea. Entre elas, o movimento dos super-ricos, nos anos de 1970, para reagir aos avanços sociais, culturais e políticos impulsionados pela juventude das décadas anteriores. Os motivos para o colapso da esquerda são vários. O principal tem a ver com a reação dos super-ricos a partir de 1970 contra um mundo que estava sendo transformado e revolucionado pelas gerações jovens dos anos 1960 e 70, baseado em liberdade, autonomia, criatividade, etc., né? Como os novos valores, não apenas a coisa produtivista do ser humano visto como uma abelha, né, que vai trabalhar, etc., e retirar a sua dignidade disso, mas também de que todo ser humano tem o direito de descobrir e escolher quem ele quer ser. Não, ou seja, isso é pós-produtivismo. Isso vai gerar feminismo, isso vai gerar a luta pelos direitos civis, isso vai gerar a luta contra a guerra do Vietnã, que vai empoderar a guerra anti-imperialista, isso vai conceber a natureza de uma outra maneira, de uma maneira não instrumental, exatamente porque é pós-produtivista, etc. Segundo Gessé Souza, esses novos valores trazidos por essas gerações foram reinterpretados pelo capitalismo, que passou a utilizá-los para reforçar novas formas de exploração. Tudo que tem de importante no mundo hoje foi feito por essa revolução dos jovens, jovens bem formados em boas universidades, pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, toda uma geração com a educação de alta qualidade nos países do norte, obviamente, e também imprensa pública, ou seja, que não é nem estatal nem privada. Ela representa a pluralidade das opiniões, né? 20, 30 anos desse regime, você forma a juventude mais inteligente, rebelde, que, enfim, a história humana testemunha. Isso estava causando muitos problemas para os super ricos. A taxa de lucro estava diminuindo, por exemplo, e o salário dos empregados estava aumentando, estava no nível maior da história nessas sociedades nos anos 1970. Então os super ricos disseram, olha, agora o nosso inimigo é esse. Gessé destaca ainda o papel das redes sociais na fragmentação do debate público. Na esfera pública, você tem muito importante o advento das redes sociais, são redes sociais privadas americanas que trabalham com o Departamento de Estado, que esteve por trás de 1000 golpes de Estado, a Primavera Árabe, Brasil 2013, etc., e por aí vai, né? Você tem aí uma formação de bolhas autorreferidas, né? Que não se referem mais a nenhum pano de fundo comum, então não há diálogo. Se não há diálogo, não há aprendizado possível na esfera pública. Né? Isso tudo foi causado pelo intuito de lucro apenas a qualquer custo dessas redes, e isso complica a situação da esquerda. Porque a esquerda, mais uma vez, para completar com a resposta anterior, ela precisa produzir um imaginário social próprio. Ela precisa denunciar o imaginário social dominante, que é o que causa a opressão e aceitação da inferioridade pelas classes que são oprimidas, né? E montar uma nova história, né? Exatamente isso que é necessário agora, por mais difícil que isso seja, né? E por mais duras sejam agora os pontos de partida. A entrevista também abordou o retorno de Gessé Souza à sua cidade natal. A última participação dele no Na Trilha da Democracia ocorreu há quase uma década. O sociólogo destaca a dimensão afetiva desse reencontro com Natal e com a UFRN. E para mim, obviamente, é sempre algo muito emocional quando eu volto a Natal. Natal é a cidade onde eu nasci e, enfim, vivi aí até 17 anos, né? Toda a minha infância, toda a minha adolescência. Eu tenho muitos amigos ainda dessa época, enfim, e é o meu contexto, é a minha raiz, é o meu berço, né? E é sempre muito tocante. A minha mãe ainda mora aí com 102 anos, eu vou sempre aí visitá-la, e eu sempre fiquei muito contente, sempre fui muito bem recebido pelos meus conterrâneos, né? Então, para mim é muito significativo poder lançar esse livro novamente em Natal, já depois de muito tempo.
Reconhecido por títulos como Elite do Atraso e a Radiografia do Golpe, Gessé Souza é uma das vozes mais influentes do pensamento social brasileiro. Professor, pesquisador e ex-presidente do INPEA, reúne em sua obra a análise crítica, argumento sociológico e linguagem acessível. O público poderá prestigiar a palestra, acompanhar o debate e adquirir o livro durante o evento. O Na Trilha da Democracia com Gessé Souza acontece no dia 3 de dezembro, às 19 horas, no auditório Otto de Brito Guerra, na reitoria da UFRN. A entrada é gratuita. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. O Adurne Sindicato realiza no próximo dia 2 de dezembro, às 15 horas, mais uma edição do evento Um Livro, um Autor, na sede da entidade. Desta vez, o encontro recebe o grupo Doce Poesia para um bate-papo sobre o livro Aromas Poéticos, organizado por João Gomes Ferreira e pela professora Luciana Miranda Costa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a possibilidade de falar um pouco mais sobre o Aromas Poéticos. É um livro que foi lançado em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e organizado por mim, Luciana Miranda, e por José Gomes Ferreira, também professor universitário. Eu trabalho na área de comunicação e José Gomes na área de ciências sociais. E nós conseguimos reunir nesse livro uma coletânea de poemas de autores de várias formações. Então, nós temos aí engenheiro, professora universitária, temos jornalista, enfim, nós temos aí uma variedade de formações que transparece nos poemas dos Aromas Poéticos. Então, são poemas que vão trazer temáticas muito variadas, então, desde amor, né, esse amor mais romântico, até questões sociais bastante fortes, questões contemporâneas, ligadas ao nosso dia a dia, ao cotidiano, e são poemas que buscam, então, trazer esse discurso que nos envolve atualmente e as preocupações, desafios, conquistas e vitórias de todos nós no dia a dia. Então, são poemas que tocam muito, né? Que as pessoas se identificam muito com eles. E nesse evento da Adurne, nós vamos poder conversar um pouco sobre eles, né? E conversar, inclusive, sobre essa prática poética, que cada um de nós, há um poeta em cada um de nós, seguramente, e cada um de nós pode externar isso por meio da poesia, das palavras, do discurso. Então, o Doce Poesia, o grupo que deu origem a esse livro, ele busca exatamente isso. Permitir que as pessoas liberem e libertem os seus sentimentos, as suas palavras, as suas emoções através da poesia, mas também envolvendo a própria literatura, né? Então, a literatura, de um modo geral, a gente conversa sobre autores que trabalham, claro, com poesia, mas também sobre literatura de modo geral, sobre a prosa. A gente traz essa vontade de que cada autor possa externar, então, o seu ponto de vista sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a sua vontade de viver. Então, são olhares sobre Natal, sobre a vida, e sobre a nossa relação com as pessoas. Vale muito a pena conhecer ou conversar sobre isso. Quem já conhece, estão todos convidados. Esperamos vocês. Um forte abraço. E a terceira edição do Luau de Primavera já tem data para iluminar a Orla de Pirangi. Será no sábado, 6 de dezembro, a partir das 18 horas, na sede social da APURNE. Quem faz o convite é Jeanette Alves, presidenta da Associação dos Professores da UFRN. Atenção, associados da APURNE e do Adurne Sindicato. Estamos aqui para convidá-los mais uma vez para o nosso luau, o luau de dezembro, que acontecerá dia 6 de dezembro, a partir das 19 horas, mas podem ir chegando às 18 para irem se organizando, na sede da APURNE em Pirangi. Dessa vez, a atração musical fica por conta de
Igor Rodrigo é um menino extremamente animado que vai nos fazer dançar muito. Vamos todos nos despedir de dezembro do nosso luau, que só reiniciará o próximo ano. Então, nós estamos muito felizes nessa parceria, né, a PURNE, a DURNE, e gostaríamos muito que nossos sócios estivessem juntos, confraternizando. Inclusive, é uma data muito boa para confraternização, por que não, né? Já início de dezembro. Vamos embora, nos divertir, nos alegrar, trocar ideias, sorrir, olhando para o mar e contemplando uma lua maravilhosa. Estamos aguardando todos vocês. Abraços. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.